Tudo começou em um fim de tarde aparentemente comum, quando Zé Felipe recebeu uma informação que caiu como uma bomba. Ele teria descoberto, não por Virgínia, mas por pessoas de fora, que ela planejava viajar para a Espanha pouco antes do Natal. O detalhe que deixou o cantor sem chão não foi apenas a viagem em si, mas o fato de que ela passaria a data ao lado de Vinícius Júnior, enquanto as crianças ficariam no Brasil sob seus cuidados. Para quem estava no entorno, a reação dele foi imediata. Mal processou o que tinha ouvido e já pegou o telefone, determinado a tirar satisfação. Quando ela atendeu, o clima pesou de cara. A primeira pergunta veio atravessada, direta, quase seca. Ele queria saber se era verdade que ela pretendia viajar no Natal. Do outro lado, Virgínia tentou manter a voz calma, dizendo que estava sim planejando a ida, mas que ainda conversaria com ele sobre isso. A tentativa de explicação, porém, não durou muito. O cantor cortou, questionando se ela realmente achava correto deixar as crianças para trás na data mais simbólica do ano. Ele falava alto, não por agressividade, mas por incredulidade. Era como se estivesse tentando entender uma decisão que, para ele, simplesmente não fazia sentido. A resposta dela foi o estupim. Virgínia disse que ele também era pai, que ele saberia cuidar das crianças e que elas estariam bem com ele. Essa frase mexeu profundamente com Zé. Segundo quem presenciou a cena, a expressão dele mudou na mesma hora. Não era mais apenas frustração, era algo mais pessoal. Ele retrucou dizendo que Natal era com as crianças e que aquilo não parecia certo. Ela respirou, tentou explicar os motivos, falou sobre a agenda do jogador, sobre o convite, sobre a oportunidade de descanso, mas nada parecia diminuir o incômodo dele. O argumento final, aquele que perfurou o ambiente, veio quando ele perguntou se ela estava colocando o namorado acima das filhas. Essa frase bateu como uma acusação direta e ela reagiu na hora, pedindo para que ele não dissesse aquilo, afirmando que não era verdade. A ligação, então, não terminou por um desligar abrupto. Ela simplesmente se dissolveu em silêncio, até que nenhum dos dois disse mais nada. Do lado de Virgínia, o choro veio imediatamente. Do lado do cantor, ele começou a andar pela casa repetindo que Natal era para ser vivido com família, com crianças, como sempre tinha sido. A discussão não ficou entre os dois. Assim que ela largou o telefone, ainda trêmula, a família percebeu que algo estava errado. A mãe dela entrou no quarto e, ao ouvir que a filha planejava passar o Natal em Madrid, deixou transparecer surpresa e desaprovação. A pergunta foi direta: como ela deixaria as meninas no Brasil nessa data? Virgínia tentou argumentar, dizendo que o jogador não poderia viajar, que seriam poucos dias de folga e que ela queria estar com ele. Mas a mãe insistiu que o Natal das filhas deveria vir primeiro. A pressão aumentou quando outro parente entrou na conversa e quis saber se ela havia contado às meninas. O silêncio dela respondeu antes das palavras. Foi nesse momento que o peso da situação realmente caiu sobre ela. Chorando, repetia que nada do que fazia parecia ser visto como certo por ninguém. A mãe tentou acalmá-la, mas também pontuou que ser mãe vinha antes de qualquer outra coisa. Esse comentário, ainda que dito com preocupação, reacendeu o conflito dentro dela. Alguém na sala perguntou se aquilo não era exatamente o que Zé havia acabado de dizer, e a influenciadora, já emocionalmente esgotada, explodiu dizendo que não estava repetindo ninguém, que só queria viver o próprio Natal e que não entendia porque sempre era criticada. O clima ficou ainda mais pesado quando levantaram um ponto inevitável: o que ela diria às meninas se perguntassem onde ela estaria na noite de Natal. Virgínia respondeu, entre soluços, que diria que a mamãe tinha viajado, que voltaria logo e que elas estariam com o pai. Mas as pessoas à sua volta não pareciam confortáveis com a ideia. Havia um temor claro de como isso seria visto publicamente se viesse à tona. Já circulava a preocupação de que a internet pudesse transformar tudo em um ataque massivo contra ela, algo que a influenciadora reconhecia e temia. Ela mesma disse que seria destruída de qualquer jeito, o que deixou todos em silêncio. Enquanto tentava lidar com a pressão da própria família, as mensagens no telefone não paravam e a sensação de que estava perdendo o controle da situação só aumentava. Mas havia um novo capítulo prestes a começar, e desta vez vindo de muito longe. Continua na próxima página. O que Virgínia não imaginava é que, enquanto tentava reorganizar o próprio fôlego após horas de tensão, a história já tinha atravessado o oceano. Em Madrid, amigos próximos de Vinícius Júnior, acostumados a monitorar notícias e rumores envolvendo o jogador, receberam os primeiros relatos sobre a discussão entre ela e o ex-marido. Esses relatos ainda não eram públicos, mas circulavam nos bastidores como fumaça prestes a se tornar incêndio. As mensagens diziam que ela pretendia passar o Natal ao lado do atleta e que isso havia provocado uma briga séria com Zé Felipe. Foi assim, por meio de terceiros,
que o jogador descobriu que o clima no Brasil tinha virado um campo minado. Ao ver a notificação, a reação dele foi imediata. Ele teria perguntado a alguém próximo se aquilo era real, se ela estava sendo pressionada apenas por querer passar a data ao seu lado. Sem esperar muito, pegou o telefone e ligou para ela. Quando ela atendeu, ainda com a voz trêmula e o rosto molhado pelas lágrimas, o jogador percebeu que a situação era mais grave do que imaginava. A primeira coisa que ele disse foi perguntar por que ela estava chorando daquele jeito. Virgínia tentou respirar fundo, mas o desabafo saiu entrecortado. Contou que tudo tinha virado uma confusão enorme, que estavam dizendo que ela abandonaria as meninas, que estavam interpretando a viagem como uma escolha entre ele e as filhas. Ao ouvir isso, o jogador ficou visivelmente irritado. Disse que ela não poderia ser massacrada por querer viver a própria vida, que aquilo não fazia sentido. Mas quando ela explicou que a família também estava envolvida, que todos estavam a tratando como se tivesse cometido um erro imperdoável, o silêncio dele pesou. Então, ele afirmou algo que mexeu profundamente com ela. Disse que nunca tinha pedido que ela deixasse as crianças para viajar. Essa frase caiu como uma pausa repentina no meio de um caos. Ela ficou quieta por alguns segundos, sentindo o impacto daquela observação. Ele, por outro lado, começou a se culpar, dizendo que não queria ser motivo de briga nem entre ela e a família, muito menos entre ela e o pai das crianças. Virgínia tentou tranquilizá-lo, dizendo que a pressão não vinha dele, mas de tudo que cercava a situação. Mesmo assim, o incômodo do jogador era visível. Em determinado momento, ele chegou a dizer que, se aquilo estava destruindo o emocional dela, talvez fosse melhor ela não ir. A intenção era protegê-la, mas as palavras atingiram um ponto sensível. Ela respondeu que queria ir, que queria estar com ele no Natal, mas que não queria transformar tudo em uma guerra. Ele, porém, afirmou que a guerra já tinha começado, e essa frase expôs uma tensão que não era mais apenas entre ela e o ex, agora envolvia dois universos completamente diferentes, dois homens que já não se suportavam nem à distância. A situação se agravou ainda mais quando, em meio às conversas cruzadas, uma frase atribuída ao jogador começou a circular no núcleo sertanejo. Ele teria dito que aquilo não era sobre as crianças, mas sim sobre controle. Quando essa afirmação chegou aos ouvidos de Zé Felipe, o ambiente azedou de vez. A família do cantor viu aquilo como interferência indevida, uma intromissão em um assunto que, para eles, dizia respeito à criação das crianças. Dentro do círculo mais próximo, a reação foi unânime. Ninguém gostou da ideia de que o jogador estivesse opinando sobre a forma como o cantor lidava com a situação. Interpretaram como desrespeito, como alguém entrando onde não deveria. Zé, ao ser informado de que o jogador estava se sentindo culpado e que teria criticado indiretamente sua postura, reagiu com ironia. Disse que ninguém o tinha convidado para a conversa e que o problema não era ele, mas sim a decisão de Virgínia de viajar sem as meninas. Ainda assim, a irritação ficava evidente no tom seco e no olhar rígido. Não era apenas ciúme ou teimosia, era uma junção de orgulho ferido, preocupação com as filhas e desconforto com a presença crescente do jogador na vida da influenciadora. A família sertaneja, ao saber que o jogador tinha ligado para ela e demonstrado irritação com a cobrança do cantor, viu a situação como uma espécie de provocação. A mãe de Zé, segundo relatos, chegou a comentar que já bastava toda a exposição que eles enfrentavam, e que agora ainda teriam que lidar com um conflito internacional envolvendo o namorado da ex-nora. Havia medo real de que tudo fosse parar nas redes, virar meme, virar combustível para críticas e ataques. Todos sabiam do peso da opinião pública e de como qualquer frase mal colocada poderia se transformar em munição para semanas de polêmica. Mas o que mais incomodou o grupo foi justamente a ideia de que o jogador teria reduzido toda a situação a uma disputa de controle. Para eles, aquilo era sobre paternidade, sobre presença, sobre o significado emocional do Natal para as crianças. Quando essa frase chegou ao cantor, ele ficou em silêncio por alguns segundos, até responder que, para ele, aquilo era sobre ser pai. Esse momento marcou a primeira vez em que ficou claro o quanto ele realmente estava emocionalmente envolvido e magoado com a situação. Enquanto tudo isso acontecia, Virgínia estava no meio do fogo cruzado. Continua na próxima página. O que Virgínia não imaginava é que, enquanto tentava respirar no meio do caos familiar, a história já tinha atravessado o Atlântico. Em Madrid, algumas pessoas próximas a Vinícius Júnior começaram a receber notificações de portais que monitoram tudo que envolve o jogador. Eram manchetes internas, ainda não publicadas oficialmente, mas que circulam entre equipes de comunicação e assessores. Todas diziam a mesma coisa. Virgínia pretendia viajar para a Espanha antes do Natal. A briga com o ex tinha sido séria e a situação estava fugindo do controle. Quando um desses amigos mostrou o conteúdo ao jogador, ele ficou surpreso.
Não entendia como um simples plano de viagem tinha se transformado em um conflito de tamanha proporção. Ele não esperou. Pegou o telefone e ligou para ela. No instante em que Virginia atendeu, a respiração trêmula entregou o estado emocional em que estava. A primeira pergunta dele foi quase um susto. Queria saber por que ela estava chorando daquele jeito. Ela tentou responder, mas a voz falhava. Disse que tudo tinha virado uma guerra, que ninguém entendia sua decisão e que todos estavam interpretando como abandono das filhas. O jogador ouviu em silêncio, até que a indignação transpareceu. Afirmou que não fazia sentido ela ser punida por tentar viver um momento ao lado dele e que não aceitava vê-la sofrendo por uma escolha pessoal. Quando ela explicou que a família também estava contra e que o ambiente tinha se tornado insustentável, ele ficou ainda mais tenso. Foi então que disparou uma frase que mudou o tom da conversa. Disse que nunca tinha pedido para ela viajar sem as crianças. Que jamais a colocaria nessa posição. Aquilo atingiu Virginia de um jeito que fez ela parar por alguns segundos, como se tivesse sido puxada para fora daquela confusão. Ele, percebendo o impacto, começou a se culpar, dizendo que não queria ser responsável por qualquer briga entre ela e o pai das meninas. Ela tentou tranquilizá-lo, dizendo que a pressão vinha de todos os lados e que não tinha relação com ele. Mas era tarde. A culpa já tinha se instalado no jogador. Em determinado momento, tomado pelo nervosismo e pela sensação de estar causando mais dor do que alegria, ele soltou que talvez fosse melhor ela não ir. A intenção era protegê-la, mas o efeito foi o oposto. A frase soou como um golpe emocional, um lembrete de que a situação estava tomando proporções maiores do que o esperado. Ela respondeu dizendo que queria ir, que desejava passar o Natal com ele, mas que não podia continuar enfrentando uma guerra por causa disso. Ele retrucou dizendo que, gostasse ela ou não, a guerra já tinha começado, e que agora todos estavam envolvidos. O clima ficou ainda mais pesado quando, nos bastidores, uma frase atribuída ao jogador começou a circular no núcleo sertanejo. Ele teria dito que aquilo não tinha nada a ver com as crianças e que, na verdade, era sobre controle. Quando essa frase chegou aos ouvidos de Zé Felipe e sua família, o ambiente explodiu. O grupo interpretou aquilo como interferência direta em uma questão que, para eles, era exclusivamente familiar. A reação foi imediata. Pessoas próximas ao cantor disseram que ninguém ali gostou da ideia de que o jogador estivesse opinando sobre a dinâmica entre ele e a ex. O comentário foi visto como ofensivo, como se colocasse em dúvida a dedicação de Zé às filhas. Quando contaram ao cantor que o namorado de Virginia teria criticado sua postura, ele reagiu com um sorriso curto, uma ironia amarga. Disse que ninguém tinha convidado o jogador para a conversa e que a única questão era a decisão dela de viajar sem as crianças. Mas o tom seco indicava que a frase tinha provocado um incômodo real. A mãe de Zé, ao ouvir que o jogador estava irritado com a cobrança sobre o Natal, soltou um desabafo. Disse que já bastava a exposição que enfrentavam todos os dias e que agora teriam que lidar com conflito internacional por causa de uma viagem. Havia medo de que tudo fosse parar nas redes, virar meme, virar motivo de chacota. Eles sabiam que, quando as coisas chegassem ao público, a narrativa seria cruel, principalmente com ela. E esse era justamente o maior temor do núcleo sertanejo, que a imagem da influenciadora fosse destruída por algo que, na visão deles, poderia ter sido resolvido de outra forma. Mas o que realmente acendeu a chama no cantor foi a afirmação de que aquilo era sobre controle. Quando repetiram essa frase para ele, um silêncio pesado tomou conta da sala. Ele ficou imóvel por alguns segundos antes de responder que, para ele, aquilo era sobre ser pai. Era a primeira vez que mostrava, sem disfarces, que estava profundamente ofendido. Era mais do que uma discordância, era uma ferida pessoal. E, enquanto isso, Virginia continuava presa no centro da tempestade, tentando impedir que tudo se transformasse em algo irreversível. Enquanto a tensão crescia dos dois lados, Virginia tentava desesperadamente retomar algum tipo de controle, mas era como tentar segurar a água com as mãos. Depois da ligação com Vinícius, ela tentou falar novamente com Zé Felipe. Queria evitar que a situação se transformasse em uma rivalidade entre os dois homens, porque sabia que, se isso acontecesse, o conflito deixaria de ser uma discussão pontual e passaria a ser uma guerra de territórios, egos e interpretações. Mas, quando ligou, ele viu o nome dela na tela e simplesmente não atendeu. Segundo pessoas próximas, não porque não quisesse falar, mas porque estava emocionalmente carregado demais para continuar. Precisava de distância para não dizer algo que se arrependesse. Enquanto isso, no núcleo sertanejo, as conversas começavam a tomar um rumo mais prático.
Havia uma preocupação real sobre o impacto que tudo isso teria se chegasse ao público. A frase que mais circulava entre eles era sempre a mesma: se essa história vazar, vai sobrar para ela. E não era mentira. A internet constrói narrativas rápidas, impiedosas e muitas vezes irreversíveis. Bastaria uma manchete como Virgínia deixa as filhas para passar o Natal na Europa para que todo o resto desaparecesse. Explicações, contexto, sentimentos. Só a frase sobreviveria, e ela sabia disso melhor do que ninguém. A família dela também sabia. Por mais que discordassem da viagem, não queriam vê-la esmagada publicamente. Essa era a realidade cruel da qual ela tentava fugir enquanto as horas avançavam. A discussão com o jogador, a briga com o ex, a pressão dos familiares, tudo se acumulava como um peso que ela não conseguia carregar. E, no meio de tudo isso, havia o temor pelas próprias filhas. Não o temor de deixá-las com o pai, porque ela sabia que ele cuidaria bem delas. O temor era de que, no futuro, elas crescessem ouvindo versões distorcidas daquela história, sem entender as camadas de dor, desejo e exaustão que a cercavam naquele momento. Quando finalmente conseguiu falar com Zé Felipe, já era início da noite. O tom dos dois estava diferente, não mais inflamado, mas drenado. Ela disse, com a voz baixa, que não queria brigar mais por aquilo. Ele respondeu que também não queria. A tensão, porém, ainda estava ali, segurando cada palavra que saía. Ele insistiu que simplesmente achava errado ela viajar sem as crianças no Natal, e ela repetiu, quase em súplica, que não estava largando ninguém. Tentava explicar que deixaria as meninas com o pai, com a família, em segurança. Mas para ele, a lógica não era apenas prática, era emocional. Natal sempre tinha sido vivido com elas, e aquilo mexia com ele de um jeito que nem ele próprio conseguia organizar em palavras. Mesmo assim, os dois seguiram conversando. Já não havia energia para confrontos, apenas um cansaço compartilhado. Em determinado momento, ela disse algo que quebrou o clima por inteiro. Confessou que só queria viver o próprio Natal também, que só desejava um momento para si. Foi a primeira frase do dia inteiro que não veio acompanhada de justificativas, argumentos ou defesas. Era pura vulnerabilidade. O cantor ficou em silêncio. A resposta dele veio mais leve, quase humana, reconhecendo que entendia o que ela sentia, mas pedindo que ela considerasse como a ausência dela no Natal impactaria emocionalmente as crianças. Não havia acusação. Era só uma tentativa de conciliar o que cada um precisava. Foi a partir dessa conversa que a decisão começou a se formar. Não foi uma escolha tranquila, nem estratégica, muito menos ideal. Foi, acima de tudo, uma trégua. Ela iria para a Espanha. As crianças ficariam com o pai. Não porque alguém venceu ou convenceu o outro, mas porque ambos estavam esgotados demais para continuar esticando uma corda que já ameaçava arrebentar. A família dela, embora contrariada, percebeu que insistir mais só prolongaria um sofrimento que já tinha durado o dia inteiro. A ideia de terminar aquela véspera de Natal em clima de guerra era algo que ninguém queria carregar. Mesmo assim, o ambiente ainda estava tenso. A mãe de Virgínia, que havia passado horas argumentando, acabou cedendo quando percebeu que a filha estava emocionalmente no limite. Disse que, embora não concordasse, respeitaria a decisão. Um dos parentes mais próximos observou que, no fim das contas, as meninas estariam bem cuidadas com o pai, e essa era a principal preocupação. Não havia mais forças para prolongar aquela discussão. O que restava era aceitar, mesmo que fosse difícil. Quando ela avisou Vinícius de que as coisas tinham acalmado um pouco, ele não comemorou nem demonstrou alívio. Apenas disse que queria que ela estivesse bem. Essa frase, simples e direta, foi o que finalmente fez com que a tremedeira dela diminuísse. Pela primeira vez no dia inteiro, sentiu que o mundo ao redor estava deixando de girar tão rápido. Mas, mesmo com tudo um pouco mais estável, ela sabia que nada tinha realmente sido resolvido. Era apenas uma pausa. Uma suspensão temporária do caos. Enquanto essa trégua silenciosa se firmava, um novo sentimento começou a surgir, ainda tímido, mas inevitável. A percepção de que aquele Natal tinha exposto muito mais do que uma simples viagem. Ele tinha revelado feridas antigas, inseguranças, disputas de espaço e verdades que todos preferiam evitar. Era como se, de repente, todos os lados tivessem sido obrigados a olhar para sentimentos que, até então, estavam escondidos sob a rotina. E esse incômodo estava longe de terminar. Os dias seguintes ao acordo foram marcados por um silêncio calculado, quase estratégico, em cada núcleo envolvido. Ninguém queria reacender a discussão, mas também ninguém parecia realmente em paz com o que tinha acontecido. Virgínia, tentando reorganizar as próprias emoções, passou a andar pela casa com uma calma que não era natural, mas construída.
Era a calma de quem, depois de um furacão, tenta recolher os destroços antes que outra tempestade se forme. Ainda assim, toda vez que lembrava das meninas, sentia um aperto que não sabia explicar. Não era culpa, embora muitos pudessem interpretar assim. Era consciência de que qualquer decisão, por menor que fosse, seria analisada, julgada, revirada. Zé Felipe, por sua vez, manteve uma postura mais reservada. Não comentou mais, não ligou, não retomou nenhum ponto da discussão. Ele sabia que insistir só traria mais dor, mais desgaste, mais distância. Passou a focar nas crianças, no preparo para o Natal delas, tentando garantir que a ausência da mãe não pesasse tanto. Não era tarefa simples. As meninas ainda eram pequenas, mas já percebiam mudanças no tom da casa, nas expressões, nos gestos. Ele tentava manter tudo leve, mas muitas vezes precisava se afastar para recuperar o próprio ar antes de voltar para elas. O núcleo sertanejo inteiro entrou em modo de proteção. Os parentes próximos decidiram não tocar mais no assunto, mas, nos bastidores, a preocupação era clara. Temiam que a narrativa viesse à tona de uma forma distorcida, que colocasse a influenciadora no pior papel possível. Comentava-se, em conversas reservadas, que qualquer vazamento poderia se tornar uma avalanche. E por mais que a relação com ela já não fosse a mesma desde a separação, ninguém ali queria vê-la destruída publicamente. O consenso silencioso era simples, que tudo fosse resolvido entre eles, sem respingos no resto do país. No lado de Virgínia, a família também se recolheu. A mãe, que horas antes havia perdido a paciência e levantado a voz, agora observava a filha com uma mistura de preocupação e cuidado. Queria apoiá-la, mas não sabia ao certo como. As opiniões dadas no calor do momento tinham deixado marcas. A influenciadora, por mais que estivesse firme na decisão, carregava dentro de si um cansaço emocional que não conseguia disfarçar. Era como se cada palavra dita naquele dia tivesse ficado ecoando dentro dela, lembrando-a de como tudo estava mais sensível do que ela gostaria de admitir. Vinícius Júnior, mesmo a quilômetros de distância, sentia o peso no ar. Ele tentou trazer leveza às conversas seguintes, mas sempre que Virgínia pausava antes de responder ou respirava fundo demais, ele percebia que a tempestade ainda deixava resquícios. O jogador, conhecido pela personalidade expansiva, se mostrou mais contido. Parecia temer que qualquer frase pudesse reacender um conflito que já havia ultrapassado todos os limites razoáveis. Ele sabia que, embora ela tivesse decidido viajar, isso não significava que o sentimento de pressão tivesse desaparecido. Quando a data final se aproximou, o clima entre todos era de cuidado extremo. Cada um, à sua maneira, caminhava sobre terreno frágil. Não havia mais acusações, desentendimentos ou confrontos diretos, mas havia consciência de que qualquer movimento poderia ser interpretado como provocação. A influenciadora, apesar do apoio do namorado e do respeito silencioso da família, ainda sentia o peso da decisão nos ombros. Era como se estivesse vivendo entre duas expectativas opostas, a de quem cobrava presença incondicional e a de quem desejava proximidade emocional em outro continente. No entanto, por mais difícil que tivesse sido o processo, algo mudou dentro dela quando finalmente fechou a mala. Pela primeira vez desde o início de toda a confusão, ela percebeu que estava tomando uma decisão por si. Uma decisão que não era apenas reação ao que esperavam dela, mas uma escolha que refletia o que queria viver. Essa percepção não anulava a dor, nem diminuía o peso, mas trazia um tipo diferente de força, a força de quem decide mesmo sabendo que será observada e julgada. Do outro lado, Zé organizava a casa para receber o Natal com as meninas. Montou a árvore, separou os presentes, preparou o ambiente para que elas sentissem alegria mesmo com a ausência da mãe. Não havia amargura, havia apenas o cuidado de quem entende que, naquele momento, as crianças eram o centro de tudo. Ele sabia que elas perguntariam, que sentiriam falta, mas também sabia que estava ali para guiá-las. Era a forma que encontrou de transformar um conflito em acolhimento. Quando finalmente chegou o momento da partida, não houve limpeza completa das feridas, mas houve um entendimento silencioso entre todos os lados. Não se tratava mais de quem estava certo, de quem tinha errado, de quem deveria ceder. Tratava-se de aprender a conviver com escolhas difíceis, com realidades diferentes, com novos formatos de família. Nenhum deles desejava repetir aquele tipo de discussão. Nenhum deles queria ver a própria versão da história usada como arma contra o outro. E assim, o Natal que prometia ser uma explosão se transformou em algo inesperado. Não um final feliz, não uma conciliação perfeita, mas um ponto de virada. Uma pausa que obrigou cada um a enxergar os limites, os medos e as necessidades que vinham sendo empurradas para baixo do tapete há muito tempo.
Para quem acompanhou tudo de perto, ficou claro que aquela data não era sobre festa, viagem ou logística. Era sobre tudo aquilo que nunca tinha sido dito. E, a partir dali, o desafio seria aprender a lidar não com o que estava na superfície, mas com o que finalmente tinha vindo à tona.